Primeiro depoimento na justiça, motorista acusado de atropelar e matar 4 pessoas na Avenida Bacabal é interrogado por videoconferência no Fórum de São José dos Campos. Após a última audiência do caso, o juiz vai decidir se Matheus de Jesus Souza vai ou não a júri popular. Aumento da tarifa de ônibus em São José dos Campos é barrado mais uma vez pela Justiça. Nova decisão agora contesta dados estatísticos apresentados pela Prefeitura ao Conselho de Mobilidade Urbana e que justificam o reajuste. Maus tratos contra animais. 2 homens são detidos em Jacareí, acusados de agredir e enterrar vivo um cachorro. Animal continua internado em estado grave em uma clínica veterinária. Segunda operação integrada, realizada pela Polícia Militar com apoio de outras forças de segurança, reforça o combate à criminalidade em Taubaté e Pindamonhangaba. Durante a ação, policiais apreenderam medicamentos de uso restrito, com procedência suspeita de contrabando. Doce Produção, o shopping em São José dos Campos reforça a magia da Páscoa e oferece a oportunidade para a criançada colocar a mão na massa em uma fábrica de chocolates. Quarta-feira, 17 de abril. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A Justiça de São José dos Campos interrogou hoje pela primeira vez o motorista que atropelou e matou 4 pessoas na Avenida Bacabal, em São José dos Campos, há quase 2 anos. Matheus de Jesus Souza, de 20 anos, está preso na capital desde fevereiro, quando se entregou à polícia. O depoimento foi realizado por videoconferência e foi acompanhado por familiares das vítimas que pedem justiça. Após a audiência de hoje, o juiz vai decidir se ele vai ou não a júri popular. Mãe de Lucas Mário Carvalho Vieira, uma das 4 vítimas do atropelamento na Avenida Bacabal, a Helena fez questão de ir até o Fórum de São José dos Campos na tarde desta quarta-feira. Ainda é difícil falar sobre o filho, que morreu com 22 anos e era o sustento da casa trabalhando como motoboy. Ela quer que o acusado, Matheus de Jesus Souza, vá à júri popular. Eu sofro muito, ele me faz muita falta, né? Tô com depressão, tô sofrendo muito, choro muito ainda. A falta do meu filho é irreparável, não tem explicação. Mas a verdade é que o Matheus está preso e agora eu acredito que vai ter sim júri popular para ele, que vai haver uma pena, né? E que a justiça venha a ser feita conforme tem que ser feita. Porque ele tirou 4 vidas, 4 seres humanos. Então, o meu Lucas estava no meio, então é por ele que eu luto e é por ele que eu vou até o fim. Familiares das vítimas não puderam participar da audiência, que também não pôde ser gravada pela nossa equipe. Matheus está preso no Centro de Detenção Provisória 2, em Pinheiros, na capital, e por isso prestou depoimento por videoconferência. Essa foi a primeira vez que ele apresentou sua versão para o juiz. Até então, o acusado só havia se pronunciado no inquérito policial. Durante o depoimento, Matheus disse que momentos antes do acidente viu uma luz parecida com o farol de uma motocicleta na pista contrária que teria dificultado sua visão. De acordo com a versão dele, logo que passou por essa luz, se deparou com as pessoas na pista e não conseguiu frear a tempo. O veículo não era dele, era do pai, e ele ficou com dificuldade porque o veículo era um veículo equipado com automação, motivo pelo qual ele não estava devidamente treinado para dirigir aquele veículo. Para o juiz, o acusado também mencionou que naquela noite havia frequentado 2 bares antes do atropelamento e ingerido bebida alcoólica. O Matheus falou hoje e falou na época do depoimento prestado para o delegado de polícia que logo após parar o seu veículo, pessoas se dirigiram para o seu veículo, né, tentando arrebentar o veículo, quebrar o veículo e até ofender a sua integridade física. O que o Matheus fez hoje foi exercer o seu direito de autodefesa, apresentar a sua versão para o juiz que irá julgar o seu caso. O advogado de acusação acredita que Matheus mentiu em vários momentos, principalmente quando contou como aconteceu o atropelamento. A perícia deixou claro que o primeiro sinal de frenagem ocorreu 25 metros após a colisão. É muito tempo para quem diz ter boa intenção em ter evitado esse atropelamento. E mais, esse sinal de frenagem foi parcial. Ele não parou o veículo totalmente, ele teve uma pequena redução.
Após essa redução, foi encontrado 20 metros, após essa pequena redução de velocidade, foi encontrado o último vestígio material do corpo das vítimas. A conclusão é a seguinte: ele só freou parcialmente o veículo bem após o atropelamento e apenas com a intenção de se livrar do último pedaço do corpo das vítimas, que provavelmente estaria dificultando a condução do veículo. Eu acredito que a decisão será no sentido de pronunciá-lo e remetê-lo para júri popular. Estaremos trabalhando para isso e também para mantê-lo preso. O caso aconteceu na madrugada de 7 de setembro de 2017, na Avenida Bacabal, em São José dos Campos. Lucas Mário Carvalho Vieira havia se envolvido em um acidente momentos antes e estava sendo socorrido por alguns jovens. Câmeras de segurança registraram o momento exato que a caminhonete dirigida por Matheus atropelou Lucas e 3 pessoas que prestavam socorro a ele: Guilherme Augusto Oliveira, de 29 anos, Bianca Magalhães Pereira, de 18 e Moisés de Queiroz Matias, de 25. Matheus fugiu sem prestar socorro. A prisão preventiva dele foi decretada pela Justiça em fevereiro do ano passado. Com o depoimento do acusado desta quarta-feira e o material coletado durante a investigação, o Ministério Público, a acusação e a defesa terão que apresentar ao juiz um resumo do processo até o dia 9 de maio. Após isso, a Justiça deve definir se Matheus irá ou não a júri popular. O início do reajuste de 20 centavos na tarifa do transporte público de São José dos Campos, previsto para a próxima segunda-feira, voltou a ser cancelado hoje pela Justiça. Na decisão, a juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim alegou que a falta de dados estatísticos nos documentos apresentados pela Prefeitura ao Conselho de Mobilidade Urbana do município poderia ter prejudicado as discussões sobre o aumento da passagem. Segundo a Justiça, apesar de válido, o decreto da Prefeitura que autoriza o reajuste, publicado na última sexta-feira, depende de condição jurídica para entrar em vigor, o que neste caso foi negado. Desde o início do ano, o Poder Público tenta reajustar a tarifa do transporte na cidade. No caso dos usuários do bilhete único, o valor atual de R$ 4,10 iria para R$ 4,30. Para os passageiros que optam pelo pagamento em dinheiro ou vale transporte, o embarque iria saltar de R$ 4,70 para R$ 4,90. O reajuste é contestado pela Defensoria Pública, que alega que houve falhas nas discussões sobre o assunto com a população. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que ainda não vai se manifestar sobre essa decisão. Já a Busvale, a associação que representa as empresas de ônibus da região, diz que não pode comentar o caso, já que trata-se de uma demanda da Prefeitura. 2 homens foram detidos em Jacareí nesta quarta-feira, acusados de espancar e enterrar vivo um cachorro no bairro Barra Branca 1. Um dos suspeitos é o próprio dono do animal, que é motorista e já tinha um boletim de ocorrência registrado pela ex-mulher por injúria e ameaça. A polícia foi informada por uma vizinha que resgatou e encaminhou o cão para uma clínica veterinária, onde ele permanece internado em estado grave. Os 2 agressores prestaram depoimento e foram liberados. A dupla vai responder por maus tratos. A pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Que crueldade, hein? Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher foi assaltada no centro de Cunha. O crime aconteceu na última segunda-feira. A vítima, funcionária de uma lotérica, levava um malote de R$ 26 mil para depósito em uma agência bancária. Quando ela foi rendida por um homem, puxou a arma da cintura. A mulher percebeu a ação e tentou se esconder em uma loja, mas o criminoso conseguiu puxar a bolsa e fugiu a pé. Após o roubo, ele colocou a arma de volta na cintura. Segundo a Polícia Militar, ele tinha a cobertura de outros dois homens que estavam em uma moto. O caso é investigado pela Polícia Civil. E quase 100 policiais militares participaram da segunda operação integrada realizada no Vale do Paraíba, que contou ainda com o apoio de outras forças de segurança e também de órgãos municipais no combate à criminalidade. Durante a ação que aconteceu ontem em Taubaté e Pindamonhangaba, a polícia localizou um estoque com medicamentos de uso restrito com procedência suspeita de contrabando.
Representantes de todos os órgãos de segurança e entidades que participaram da operação realizada nesta terça-feira em Taubaté e Pindamonhangaba participaram da coletiva de imprensa para divulgar o resultado do trabalho que durou 24 horas. O foco foi a apreensão de armas e drogas e vistorias em comércios e veículos. Esse trabalho de forma integrada é fundamental para a redução dos índices criminais, porque cada órgão atua dentro de uma área de competência e as áreas de competência elas são complementares. A gente vistoria um veículo, chega no local, verifica se o indivíduo é procurado, se tem arma ou droga dentro do veículo. Daí a parte de fiscalização de trânsito do Detran pode ser feita por nós ou pelo trânsito da cidade também. E a parte documental do veículo, nessas lojas de veículos, podem ser feitas pela Secretaria da Fazenda. Então são complementos e, por exemplo, vamos fiscalizar um comércio, tem a vigilância sanitária, nós verificamos se tem pessoas armadas no local ou procuradas pela Justiça. Então há um complemento de ações. A operação contou com a participação de 96 policiais militares. Durante a ação, a polícia encontrou, após uma denúncia anônima, 95 caixas de remédios tarja preta, usados como inibidores de apetite, e 49 caixas de anabolizantes. Os itens estavam em uma residência no bairro Jardim Maria Augusta, em Taubaté. O responsável foi indiciado por encontro de entorpecentes. Existe uma lista de medicamentos que podem causar dependência para a saúde humana. Nessa situação, precisa ter a prescrição médica, toda essa linha de conduta para que seja autorizada essa venda. Ainda assim, alguns tipos de remédios que podem causar dependência precisam da autorização da Anvisa. Alguns deles são autorizados e alguns deles não são permitidos, que daí a gente suspeita que seja o contrabando. Num trabalho conjunto entre as polícias Militar, Civil e Detran, 3 desmanches de Taubaté também foram fechados, suspeitos de terem ligação com o crime organizado. Ainda em Taubaté, 3 revendas de carros acabaram lacradas. Há indícios, sim, que esses desmanches clandestinos aí são receptadores de peças furtadas. Então é feito um trabalho junto à inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, e o Detran para a gente identificar esses possíveis alvos. O que indica que os veículos que são furtados, essas peças são direcionados para esses estabelecimentos que comercializam de forma irregular essas peças. Então, a atuação nossa é justamente para inibir esse tipo de ato. Em Pindamonhangaba, o destaque foram as vistorias em comércios no conjunto habitacional Bem Viver. Em um dos estabelecimentos, a polícia encontrou um homem que era procurado por roubo, que foi preso. Por isso, ali, o Bem Viver é uma área para a gente que tem atuado bastante na questão preventiva. E ontem nós não fizemos diferente com essa operação. Fomos para lá, juntamente com o pessoal da postura, com a Guarda Municipal, no sentido de estarmos verificando aqueles pequenos comércios que está se instalando ali no Bem Viver, aquelas barraquinhas ali que tem vendido frutas, até mantimentos e lanches também, mas que, porque algumas ali, por detrás dessa venda, têm desenvolvido também o tráfico de drogas. Inclusive, nós, numa abordagem lá, nós conseguimos fazer a captura de um procurado, ou seja, ali durante a fiscalização daquelas barracas. E durante a operação integrada, mais de 300 veículos e 58 estabelecimentos comerciais foram vistoriados em Taubaté e Pindamonhangaba. Uma arma, munições de pouco mais de 2 quilos de drogas também foram apreendidos pela polícia. As 326 pessoas abordadas, 3 foram presas e outros 2 menores apreendidos. O Colégio Tablu, em Taubaté, confirmou agora à tarde que já identificou os responsáveis pelo falso perfil que divulgou nas redes sociais um suposto ataque na escola na noite de ontem. A notícia preocupou pais, alunos e professores e esta manhã a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região central e nas imediações da escola particular. Segundo a nota, tudo não passou de um ato impensado de alunos do próprio colégio que confessaram criar a página sem nenhuma intenção de cometer qualquer crime ou ato de violência. As medidas cabíveis também já foram tomadas.
É mais um problema aí de fake news, né? Infelizmente preocupa todo mundo, né? Deixou os pais e alunos assustados alerta com essa desnecessário. situação. Depois do intervalo, cresce o número de casos de dengue na região. Só na primeira quinzena deste mês, Caçapava registrou 18 novos pacientes com a doença. E ainda um dos espetáculos mais esperados desta época de Páscoa, a encenação da morte e ressurreição de Cristo na igreja da cidade em São José dos Campos, reúne cerca de 40 mil pessoas durante as 8 apresentações da peça. Agora a gente vê imagens ao vivo, direto lá da igreja da cidade, o pessoal já chegando, se acomodando. A apresentação começa daqui a pouquinho, às 8 da noite. Mais informações já no Band Cidade. Agora 7h04.